Olá, boa noite para você. Estamos começando aqui o Rede TV News. Ex-presidente Jair Bolsonaro deixa a prisão domiciliar e passa por exames em um hospital de Brasília. Resultados mostraram um quadro de infecções pulmonares, esofagite e gastrite. Depois de 2 semanas em prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a ir ao hospital em Brasília para realizar exames médicos. Bolsonaro chegou ao hospital em Brasília ainda pela manhã. Foram 9 procedimentos, como coleta de sangue e urina e endoscopia. Ao todo, os exames duraram cerca de 8 horas. O ex-presidente vinha reclamando de crises de soluço, mal-estar e falta de ar. O quadro clínico diagnosticado pelos médicos é de uma esofagite, provocada por uma cirurgia no abdômen feita em abril. O ministro Alexandre de Moraes já havia permitido que a equipe médica de Bolsonaro pudesse acompanhá-lo em casa, sem a necessidade de comunicação prévia ao STF, mas eles não poderiam entrar com o celular ou gravar as consultas. Em nota, a defesa de Bolsonaro afirmou que o pedido para fazer exames faz parte do tratamento do ex-presidente, tendo necessidade de reavaliação constantemente. Nesta semana, a Agência Nacional de Telecomunicações revogou a obrigatoriedade do prefixo 0303, que identificava ligações de empresas de telemarketing, medida que desagradou muita gente. O código foi criado em 2022 para indicar que a ligação era de telemarketing. Com isso, o consumidor tinha a opção de atender ou não a chamada. O dia inteiro. Incomoda muito a gente. Eu acho péssimo porque eles são inconvenientes. A medida era obrigatória para empresas que realizassem mais de 10 mil chamadas por dia. Para doações ou cobranças, o prefixo não era exigido. Segundo a Anatel, diversas entidades entraram com recursos administrativos solicitando a revisão ou a exclusão da medida. O Conselho Diretor da agência analisou os pedidos e entendeu que o Código 0303 fazia com que os consumidores não atendessem as ligações. O fim da obrigatoriedade já está em vigor. Não deixa de ser uma grande perda para o consumidor. Ele tinha a faculdade de evitar a perda do tempo em atender aquela ligação. Os serviços de telemarketing, que fazem mais de 500 mil ligações por mês, deverão utilizar o sistema Origem Verificada. A tecnologia mostra quem está ligando e até o motivo da chamada, mesmo que o número não esteja salvo no aparelho. Isso ainda não está implementado na prática e ainda assim alguns telefones mais antigos podem não ter esse tipo de tecnologia. Então deixar de ter o direito à informação pelo prefixo 0303 pode prejudicar a efetivação desse direito dos consumidores de terem informação e de não serem importunados indevidamente. Entre junho de 2022 e dezembro do ano passado, os brasileiros receberam mais de 1 bilhão de chamadas de telemarketing abusivo. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o país é tetracampeão mundial no recebimento de chamadas indesejadas. Vai ser uma chateação de novo voltar isso aí, que é algo que estava sendo benéfico, né? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, foi anunciado hoje como pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2026. A apresentação foi durante um encontro de lideranças políticas do partido em São Paulo. Zema está no 2º mandato como governador. O empresário de 60 anos nunca havia disputado um cargo político até ser eleito em 2018. Estamos de volta com o Rede TV News. A Justiça de São Paulo manteve presos o influenciador Ítalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, após a audiência de custódia realizada neste sábado. O influenciador e o marido dele, Israel Vicente, devem ser transferidos para uma penitenciária em São Paulo antes de serem levados de volta à Paraíba. O casal foi preso preventivamente ontem em uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo, suspeitos de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. E o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do processo em que a deputada federal licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, é ré por porte ilegal de arma de fogo, além de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. De Brasília, o nosso repórter Rafael Felite traz todos os detalhes. Uma boa noite para você, Rafael. Como é que está essa votação?
Oi, Augusto. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Ao todo, 6 ministros, além do relator Gilmar Mendes, votaram. Todos, com exceção do ministro Cássio Nunes Marques, votaram a favor da condenação de Carla Zambelli. Nunes Marques votou aí pela absolvição da parlamentar. Esse caso já havia formado maioria em março, quando esse caso foi julgado pela primeira vez, em um placar até então de 6-0, mas Nunes Marques ainda assim pediu vista, que é mais tempo para analisar o processo, mas Zambelli será condenada a 5 anos e 3 meses de prisão. Esse caso está sendo votado em plenário virtual, ou seja, sem discussão do tema, apenas com votação pelos ministros no site do STF, e eles têm até 22 de agosto para concluir essa votação. Restam votar 4 ministros, Luiz Roberto Barroso, que está aí nos seus últimos dias como presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, André Mendonça e Edson Fachin, que assume a Suprema Corte no dia 29 de setembro. Volto com você, Augusto. Perfeito. Rafael Felite, direto de Brasília, obrigado por sua participação. E o governo pressiona o Congresso para que os parlamentares deem uma resposta rápida na análise e votação do pacote de ajuda aos exportadores afetados pelo tarifaço de Trump. Nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Então, você precisa agir rápido. Por isso que nós, na Constituinte, estabelecemos o princípio da medida provisória. Olha, uma pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que o presidente Lula é visto como o principal culpado pela taxação imposta pelos Estados Unidos, com 35% dos votos. 22% acreditam as taxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, 17% citam que a culpa é do deputado federal pelo PL Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e incentiva o governo Trump a taxar o Brasil, e 15% afirmam ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. 3% acreditam que nenhuma das pessoas listadas na pesquisa é responsável. 1% afirma ser culpa de todos eles e 7% não souberam responder. A pesquisa Datafolha ouviu 2.002 pessoas em 113 cidades entre os dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Cooperativas de catadores de Belém do Pará estão se aperfeiçoando para atuar durante a COP30 em novembro e mostrar a importância da coleta seletiva em regiões menores. Veja na reportagem feita na parceria da Rede TV com a Amazônia Vox. Em Belém, a quantidade de resíduos coletados diariamente chega a 1,5 toneladas. Mas com a COP30, a produção de lixo pode chegar a 15 toneladas por dia. E aí é que as cooperativas vão fazer a diferença. A nossa concepção da reciclagem, ela é fundamental para descolapsar esse ecossistema. A Associação dos Recicladores e Recicladoras de Ananindeua, a 20 quilômetros de Belém, está se organizando para a COP30. Firmou convênio com empresas públicas. A cooperativa fez investimentos, reforçou a equipe e está pronta para o futuro. A gente comprou esse caminhão, né, para se aparelhar, para poder transportar esse resíduo sólido de qualquer parte da área metropolitana, né? A gente pode chegar muito mais longe agora. Eu tenho uma certeza muito grande que esse reciclado que está aqui, ele não vai voltar mais para as ruas. Isso é muito gratificante. Os catadores, aqui considerados agentes ambientais, não trabalham mais sob sol e chuva. O que antes era mais cansativo e demorado está diferente. Uma lição de sustentabilidade. Catava um pouquinho, reciclava um pouquinho e pegava uma sombra. Agora dá um gás a mais. Esquece até do tempo, né? Esquece da chuva, a chuva tá caindo e a gente tá, ó, enchendo os bergues. Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite, bom domingo.